Você já parou para pensar quantas vezes acreditou em algo sobre saúde simplesmente porque todo mundo repete a mesma coisa? Pois é, prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui pode virar de cabeça para baixo tudo o que te ensinaram sobre cuidar do seu corpo. A verdade é que estamos sendo bombardeados diariamente com informações que parecem científicas. Parecem lógicas, mas que na realidade são apenas mitos bem embalados. E o pior, seguir essas mentiras pode estar te afastando da saúde que você tanto busca, em vez de te aproximar dela. Enquanto você se culpa por não conseguir dormir 8 horas, se força a caminhar exatamente 10.000 passos todo dia. Ou evita sentar como se fosse veneno. A verdadeira ciência, aquela baseada em biologia evolutiva e estudos recentes, está te mostrando um caminho completamente diferente. Aqui está a polêmica que ninguém tem coragem de falar abertamente. A indústria da saúde e do bem-estar lucra bilhões, mantendo você confuso, inseguro e sempre correndo atrás da próxima solução milagrosa. Eles preferem que você gaste fortunas com tratamentos do que aprenda sobre prevenção de verdade. Eles querem que você acredite que saúde é complicada, inacessível e cara. Mas e se eu te contar que pequenas mudanças, baseadas em como seu corpo realmente foi programado para funcionar ao longo de milhões de anos, podem reduzir drasticamente seus riscos de doenças graves, melhorar seu sono, dar mais energia e te fazer envelhecer com dignidade e força? E se a solução não estiver em regras rígidas e neuróticas, mas em entender a discrepância brutal entre nossa biologia evolutiva e a vida moderna? Neste conteúdo, você vai descobrir por que a regra das 8 horas de sono é furada. Por que ficar sentado não é o problema que te contaram. Por que 10.000 passos é apenas um golpe de marketing? E como a atividade física pode literalmente salvar você do câncer, mas não do jeito que te ensinaram. Vou te mostrar o paradoxo absurdo da prevenção que mantém 75% das doenças modernas completamente evitáveis, mas com apenas 3% do orçamento da saúde investido. E no final, você vai entender por que seu cérebro sabota seus planos de exercício. Já vou avisando, não é preguiça, é evolução, e como hackear isso a seu favor. Se você está cansado de informações rasas, dicas genéricas e promessas vazias, e quer finalmente entender como seu corpo de fato funciona para tomar decisões inteligentes sobre sua saúde, continue aqui. O que vem a seguir pode ser exatamente o conhecimento que separa você de uma vida medíocre para uma existência vibrante e longeva. Pois é, aqui está algo que poucos param para pensar. Nosso corpo ainda funciona como se estivéssemos vivendo há 200.000 anos atrás. Mas a vida moderna mudou tudo em questão de séculos, um piscar de olhos na escala evolutiva. A biologia evolutiva nos mostra que fomos moldados para caminhar longas distâncias, carregar peso, dormir quando escurece e acordar com o sol. Mas o que fazemos hoje? Passamos horas sentados em frente a telas. Comemos alimentos ultraprocessados que nossos ancestrais jamais reconheceriam e vivemos sob luz artificial até altas horas. É como tentar rodar um software de 2025 num computador dos anos 80. Simplesmente não encaixa direito e os problemas começam a aparecer. Essa discrepância não é só uma curiosidade científica, ela está na raiz de grande parte das doenças que afligem nossa geração. Diabetes tipo 2, obesidade, hipertensão, depressão. A lista é longa e assustadora. Nossos genes foram selecionados ao longo de milênios para um tipo de existência, mas estamos vivendo outra completamente diferente. Pense nisso. Seus ancestrais caçadores-coletores andavam cerca de 15 a 20 km por dia, naturalmente. Enquanto hoje muita gente mal chega aos 2.000 passos, o envelhecimento precoce, a falta de energia, aquela sensação constante de cansaço, tudo isso pode estar relacionado a esse descompasso entre quem somos biologicamente e como vivemos de fato. E aqui vem a parte que realmente importa. Entender essa conexão nos dá o poder de fazer escolhas melhores. Não se trata de voltar a viver em cavernas ou abandonar a tecnologia, longe disso. A questão é reconhecer que nosso corpo precisa de certas coisas para funcionar bem. Movimento regular, sono adequado, atividade física que desafie nossos músculos e ossos. Quando negligenciamos essas necessidades fundamentais, estamos aumentando drasticamente nossos riscos de desenvolver problemas sérios de saúde. A boa notícia? Pequenas mudanças baseadas nesse conhecimento podem fazer uma diferença monumental. E a prevenção? A prevenção é onde mora o segredo que poucos dominam. Agora presta atenção nesse dado que vai te deixar de queixo caído apenas 3%. Isso mesmo, 3 míseros por cento do orçamento da saúde é gasto em prevenção, enquanto 75% das doenças que nos afligem hoje são completamente evitáveis. É como se estivéssemos gastando toda a nossa grana consertando o carro depois que ele quebra, em vez de fazer aquela revisão simples que evitaria o problema. Lieberman, professor de Harvard, aponta esse paradoxo com precisão cirúrgica. Preferimos investir fortunas em tratamentos caros e invasivos do que em educar as pessoas sobre hábitos que poderiam poupar anos de sofrimento. A vida moderna nos empurrou para essa armadilha, onde corremos atrás do prejuízo em vez de agir com inteligência.
E olha só esse exemplo prático que ilustra perfeitamente o poder da prevenção. Mulheres que praticam apenas 150 minutos de atividade física por semana, isso dá uns 20 a 25 minutos por dia, menos tempo do que você passa no Instagram, podem reduzir o risco de câncer de mama entre 30% e 50%. Isso mesmo, 30 a 50%. Estamos falando de uma redução gigantesca nos riscos simplesmente por incluir caminhadas rápidas, dança, natação ou qualquer exercício que acelere um pouco o coração. Mas aqui vai outra bomba. Esse tipo de informação nem sempre chega até você, porque o sistema não foi desenhado para isso. A biologia evolutiva nos ensina que nosso corpo responde magnificamente bem a estímulos físicos regulares, mas a sociedade nos empurra para o sedentarismo. Tem mais, 90% de todas as informações médicas que você consome vêm de estudos feitos com populações dos Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália. Sabe o que isso significa? Que estamos ignorando uma riqueza de conhecimento fisiológico presente em comunidades, de caçadores-coletores e agricultores não ocidentais. Pessoas cujos corpos ainda funcionam em maior harmonia com nossa biologia evolutiva. Essas populações raramente apresentam as doenças crônicas que nos atormentam, não porque têm acesso a medicamentos de ponta, mas porque seus estilos de vida naturalmente incorporam movimento constante, alimentação não processada e padrões de sono alinhados com ritmos naturais. O envelhecimento nessas comunidades acontece de forma muito mais saudável. Mas será que estamos aprendendo com eles? Será que realmente sabemos como o sono deveria funcionar naturalmente? Sabe aquela história de que você precisa dormir 8 horas por noite ou vai adoecer? Pois é. Chegou a hora de jogar essa crença pela janela. Estudos com populações que vivem sem eletricidade, gente que ainda segue os ritmos naturais da luz solar, mostram que elas dormem normalmente entre 6 e 7 horas por noite. E vivem muito bem. Na verdade, quando olhamos para a curva de mortalidade, 7 horas aparece como o ponto ideal, o equilíbrio perfeito. Menos que isso, ou muito mais que isso, pode até ser problemático. A biologia evolutiva revela que nossos ancestrais não tinham despertadores nem aplicativos de sono, mas seus corpos sabiam exatamente quanto descanso precisavam. A vida moderna criou essa paranoia das 8 horas, mas a verdade é bem mais flexível e interessante do que nos contaram. Agora vem outro mito que precisa cair por terra. Ficar sentado é o novo fumar. Calma lá, o problema não é sentar. Nossos ancestrais, caçadores-coletores, passavam cerca de 10 horas por dia sentados, descansando, socializando, fazendo ferramentas. A questão é ficar sentado ininterruptamente, sem se mexer. Quando você fica grudado na cadeira por horas a fio, sem dar aquela levantadinha básica, seu corpo entra num modo de desligamento metabólico perigoso. Mas aqui vai o pulo do gato. Se você interromper esses períodos sedentários a cada 10 ou 15 minutos, só de levantar, dar uns passos, alongar, você ativa mecanismos celulares poderosos que reduzem açúcar no sangue e ligam genes que promovem saúde. É simples. Coloque um alarme no celular, levante para pegar água, vá até a janela, faça uns agachamentos rápidos. Esses micromovimentos são prevenção pura contra riscos cardiovasculares e metabólicos. E por falar em movimento, vamos destruir mais um mito popular. Os famosos 10.000 passos diários. Pura invenção de marketing de uma empresa japonesa dos anos 60, que vendia pedômetros. Não tem absolutamente nada de científico nesse número redondo e bonito. A verdade, revelada por pesquisas mais recentes, é que os benefícios significativos para a saúde atingem o pico por volta de 7.000 a 8.000 passos. E, olha, já dá para colher vantagens enormes com 4.000 a 5.000 passos diários se você está começando do zero. Então relaxa, não precisa dessa pressão toda. Comece com o que é possível. Estacione o carro mais longe, use escadas em vez de elevador, caminhe enquanto atende ligações. A atividade física não precisa ser uma maratona para fazer diferença. Mas tem algo que muda completamente conforme os anos passam. E é sobre isso que precisamos conversar agora. Aqui vai uma verdade que vai mudar completamente como você enxerga o envelhecimento. Ao contrário da maioria dos animais que morrem logo após pararem de se reproduzir, nós humanos evoluímos para viver décadas além dos nossos anos reprodutivos. Por quê? Para sermos avós ativos que sustentam e ensinam os descendentes. Pensa só, uma leoa não vive 30 anos após a menopausa ajudando a criar os netos. Mas nós sim. Essa longevidade extra não veio de graça, ela foi conquistada através de um pacto evolutivo. Continue ativo, continue útil, continue em movimento. A biologia evolutiva nos programou para isso. Mas a vida moderna criou a ideia maluca de aposentadoria sedentária. Aquela imagem do vovô parado na cadeira de balanço. E é aí que mora o perigo. O seu corpo funciona como uma empresa inteligente que decide onde investir recursos baseado nos sinais que recebe. Quando você pratica atividade física regularmente, seja caminhando, nadando, dançando ou levantando peso, você está mandando um recado claro para o seu organismo. Ei, ainda preciso desses músculos, dessas articulações, desses ossos firmes. E o corpo responde investindo em reparo e manutenção celular,
fortalecendo suas estruturas, renovando tecidos. Mas quando esse sinal está ausente, quando você para de se mover achando que merece descanso depois de anos de trabalho, o corpo interpreta isso como não preciso mais investir nisso aqui. A degradação acelera brutalmente, é o que os cientistas chamam de senescência. O envelhecimento deixa de ser um processo gradual e vira uma queda livre. Os riscos de fraturas, doenças cardiovasculares e perda de autonomia disparam e tem um vilão específico que precisa ser combatido com urgência conforme envelhecemos. A sarcopenia, que é a perda progressiva de massa muscular, sem treinamento de resistência, exercícios com peso, seja na academia, com elásticos, ou até usando o próprio corpo. Você pode perder entre 3% e 8% da sua massa muscular a cada década após os 30 anos. Aos 70, você pode ter metade da força que tinha aos 30. Isso cria um ciclo terrível. Menos músculo significa mais fragilidade. Mais fragilidade significa menos movimento. Menos movimento significa mais perda muscular. É uma espiral descendente. Mas a solução existe e é acessível. Agachamentos, flexões adaptadas, levantamento terra com peso moderado. Trabalho com halteres leves. Comece onde você está. Pode ser com uma garrafa d'água de 2 litros se necessário. O sono de qualidade também ajuda na recuperação muscular. Mas tem um detalhe crucial, que poucos entendem sobre por que é tão difícil manter esses hábitos. Agora vem a parte que vai fazer tudo se encaixar na sua cabeça. Exercício não é um comportamento natural para os seres humanos. Parece loucura falar isso depois de tudo que conversamos, mas é a pura verdade revelada pela biologia evolutiva. Nossos ancestrais, eles não malhavam, eles se movimentavam porque precisavam caçar, coletar, construir abrigo, escapar de predadores. Cada gota de energia era preciosa demais para ser desperdiçada com esforço desnecessário. Nosso cérebro foi programado ao longo de milhões de anos para conservar energia sempre que possível. Então, quando você sente preguiça de ir para academia ou de sair para caminhar, não é falta de força de vontade. São seus instintos profundamente enraizados, gritando, não gaste energia à toa. A vida moderna criou um ambiente onde você pode sobreviver perfeitamente sem se mover. E seu cérebro ancestral adora essa ideia. Por isso que depender só de motivação ou disciplina raramente funciona a longo prazo. Você precisa tornar o movimento necessário ou socialmente recompensador, senão sua programação evolutiva sempre vai vencer essa batalha. Vamos aos exemplos práticos. Torne necessário adotando um cachorro que precisa de passeios diários, de repente aquela caminhada deixa de ser opcional. Entre para um time de futebol, vôlei ou corrida, agora tem gente contando com você, tem compromisso social. Marque treinos com amigos em vez de sozinho. A prevenção do julgamento alheio é um motivador poderoso. Inscreva-se numa aula de dança, capoeira ou artes marciais. Agora tem comunidade, tem progressão, tem diversão. O segredo é hackear sua própria natureza. Já que você evoluiu para evitar esforço desnecessário, transforme o esforço em necessário. Outra estratégia matadora é vincular a atividade física a recompensas imediatas, não apenas aos benefícios futuros de saúde. Seu cérebro ancestral não liga muito para daqui 20 anos vou ter menos riscos de câncer, isso é abstrato demais. Mas ele liga pra vou ouvir meu podcast favorito só durante a caminhada. Ou, depois do treino, vou tomar aquele café especial que adoro. Combine o exercício com algo prazeroso, agora, não amanhã. E aqui vai uma dica de ouro. Comece ridiculamente pequeno. Não tente fazer 150 minutos de atividade física logo de cara se você tá zerado. Comece com 5 minutos por dia, mas todo santo dia. Seu corpo vai se adaptar, o hábito vai se consolidar e naturalmente você vai aumentar. Lembra do sono? Qualidade importa mais que quantidade. O mesmo vale aqui. Consistência importa mais que intensidade inicial. O envelhecimento saudável é uma maratona, não um sprint. E cada passo conta nessa jornada de alinhar a vida moderna com nossa verdadeira natureza biológica. Então, depois de tudo que você acabou de descobrir, me responde uma coisa. Você vai continuar vivendo no piloto automático, seguindo mitos que não funcionam, ou vai finalmente tomar as rédeas da sua saúde com conhecimento de verdade? Porque olha, a informação está aqui, na sua frente, mastigadinha. Agora a escolha é sua. Ou você age com base nessa sabedoria ancestral alinhada à ciência moderna, ou continua sendo refém de um sistema que lucra com sua doença, não com sua prevenção. Pensa comigo, quantas pessoas você conhece que estão envelhecendo com vitalidade, força e autonomia? Poucas, né? E sabe por quê? Por quê? Porque a maioria acredita que exercício é opcional, que sentar o dia todo trabalhando é inevitável, que perder músculo e vitalidade faz parte de ficar velho. Mas você agora sabe que isso é mentira. Aqui vai meu desafio para você. E quero que leve isso a sério, né? Escolha uma coisa que aprendeu aqui e aplique nos próximos 7 dias. Só uma pode ser levantar a cada 15 minutos no trabalho. Pode ser começar com 5 minutos de caminhada diária, pode ser fazer 10 agachamentos antes do banho, pode ser respeitar 7 horas de sono em vez de forçar 8. Só uma mudança, mas com consistência. E aí me conta nos comentários, qual vai ser sua escolha? O que você vai implementar primeiro? Porque eu quero saber, quero acompanhar sua evolução, quero ver você se transformando. E outra pergunta,
Qual dessas mentiras te chocou mais? Aquela das 8 horas de sono? A dos 10.000 passos? O fato de que apenas 3% do orçamento de saúde vai para a prevenção? Conta pra gente aqui embaixo. A verdade é essa. Seu corpo é uma máquina incrível, moldada por milhões de anos de biologia evolutiva, mas a vida moderna está sabotando ele todos os dias. Você tem o poder de reverter isso, né? De reduzir drasticamente seus riscos de doenças graves, de envelhecer com força e dignidade, de ter mais energia e vitalidade do que teve nos últimos anos. Mas nada disso acontece só com conhecimento. Precisa de ação, de movimento, de decisões conscientes todo santo dia. E se você quer continuar mergulhando nesses ensinamentos que poucos dominam, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações, porque todos os dias eu trago conteúdos que vão na contramão do senso comum, que desafiam o status e que te dão ferramentas reais para transformar sua saúde. A pergunta final que deixo é: daqui a 10, 20 anos, você quer ser aquela pessoa vibrante e forte que inspira os outros ou aquela que vive de remédios e limitações? A resposta está nas escolhas que você faz hoje. Nos vemos no próximo vídeo.